Então, bom dia, tudo bem, gente? Estamos aqui para fazer o fechamento do nosso ano, do nosso projeto. A gente hoje, dia 14 de dezembro, então estamos aqui na reta final do ano. E aí fazer um balanço das nossas atividades, eu acho que isso é tanto algo para nossa memória, né? Quanto a possibilidade de trocar com as pessoas, né, que possam estar entrando com a gente, ou que possam depois assistir, né? Essa é uma atividade aberta do nosso projeto de extensão, para que a gente possa, enfim, documentar, né, a história desse projeto aí, que é um projeto tão legal. Então, para isso a gente fez uma pequena apresentação e deixa eu só voltar. Bom, gente, bom dia. Então, aqui, primeiro para falar um pouquinho das nossas atividades, essa aqui é parte da nossa equipe, né? É, então, a gente tem os nossos alunos de extensão de iniciação científica. Aqui está faltando a imagem do Cauã, que entrou agora no final do ano. Temos as professoras, que sou eu e a professora Sandra, né? Então, eu sou Débora, sou professora da Faculdade de Ciências Médicas. A gente tem a professora Sandra Forte, que é coordenadora do nosso laboratório de pesquisa, que hoje, por motivos de saúde na família, não vai poder estar com a gente. Kali, que é técnica de nível superior, que é psicóloga, que também está com a gente no projeto. Hoje ela está de férias, então ela está viajando. E Bianca, nossa super apoiadora, né? Nossa super administrativa, né? Realizadora de tudo. Pessoa que está com a gente fazendo acontecer, nos abrilhantando aí, tanto com um suporte tecnológico como um suporte gráfico, estético de tudo que a gente faz, né? Eu queria pedir para vocês darem um alô, pessoal que está aqui, né? Então, Vitor, Gabi, Bianca, podem dar um oi. Não precisa abrir a câmera se vocês não quiserem agora, mas pelo menos dar um oizinho, né, de que vocês estão aqui, que são Oi, parte. pessoal. Oi, gente, prazer. Oi, Né? gente. É. E eu acho que é importante para a gente que a gente marque essa história, né? Quando eu estava terminando de escrever a tese, eu estava resgatando, né, os nossos bolsistas que apareceram. A gente tem bolsistas que até hoje participam de alguma forma, direta ou indiretamente, das formações e das atividades, né? Então, a gente tem é, alunos nossos que depois participaram, fizeram residência na medicina de família e continuam na preceptoria. A gente tem estudantes que são da psicologia que continuam envolvidos com atividades. Então, é sempre bom que a gente possa ter essa memória, né, do que o nosso projeto está desenvolvendo. Então, eu acho que aqui também, né, a gente não mencionou, a gente falou um pouco, essa é a nossa carinha, né, das pessoas que estão no dia a dia do projeto, mas acho que uma coisa que a gente não mencionou nessa apresentação, que é super importante, é que a gente tem várias parcerias institucionais, né, intrainstitucionais e extrainstitucionais. Então, a gente tem uma parceria fundamental com os companheiros do Procriar, que é um programa de extensão da Faculdade de Enfermagem. Esse projeto começa, né, com a parceria fundamental da professora Célia Kastenberg. A Célia, ela está aposentada já, mas ela continua sendo uma colaboração agora voluntária e gloriosa, então ela participa muito das nossas práticas do Medital UERJ, que eu vou mencionar mais à frente. Mas a equipe que atualmente está na gestão do Procriar tem nos apoiado e colaborado conosco de uma forma muito importante, porque a gente utiliza o espaço físico da faculdade de enfermagem, né, para realizar nossas atividades da disciplina eletiva. A gente tem reuniões regulares com eles de planejamento, né, para pensar nas colaborações possíveis, e eu acho que isso é muito importante para que a gente possa, de alguma forma, reconhecer o quanto a universidade tem de potencial para a elaboração de
atividades interdisciplinares. Quando a gente pensa na extensão universitária, principalmente, isso é muito importante, né? Que a gente consiga desenvolver atividades que extrapolem o campo de um núcleo só de conhecimento. Então, a gente sabe que as práticas de saúde mental na atenção primária e as práticas de mindfulness, elas não pertencem a uma única classe profissional. Então, ela é uma atividade que é interdisciplinar, que é transdisciplinar. Então, a gente poder ter essas parcerias é algo que a gente valoriza muito. E aí a gente, por conta disso, tem alguns aprendizados que a gente vai mencionar um pouquinho mais. Então, assim, primeiro para explicar um pouquinho quem nós somos, né? Nós somos o Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde, que é o LIPAPS, que nasce ali a partir de 2012, mais ou menos. Foi fundado como uma unidade do Centro Biomédico e possui a finalidade de ser uma central de pesquisa sobre atenção primária à saúde. Né? Foi criado com a finalidade de ser um espaço interdisciplinar para o desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e formação de recursos humanos em EPS, seus principais eixos: saúde mental, adolescência, saúde e sexualidade. Então, eu acho que essa história do LIPAPS, né, que é uma história que passa muito pelo trabalho da professora Sandra Fortes e Stella Taquete, que começaram esse trabalho e hoje ele tem vários desdobramentos, né? Então, o nosso projeto de Mindfulness e Saúde é só um deles, né? Eles têm outros projetos super interessantes, como várias outras questões de formação de recursos humanos para a saúde mental na atenção primária, como o trabalho com Image Gap, trabalho de pesquisa sobre o consumo nocivo e uso de rastreio sobre o uso nocivo de álcool na saúde, e tantos outros projetos que são super interessantes, né? E aí, agora falando um pouco desse ano de 2024, né? Então, a gente caminhou para 217 encontros, né? A gente hoje tem 216, mas a gente ainda vai ter uma prática semana que vem, né? No dia 17 de dezembro, e a gente vai entrar no períodozinho de recesso. É, e eu acho que aqui é muito importante também que a gente possa falar sobre a extensão, né, universitária, porque o Medital UERJ ele surge, né, em 2020, em abril de 2020, quando a Sandra, Kali e eu estávamos nos deparando com o campus fechado, né, por conta da pandemia de SARS-CoV-2, né, da Covid-19, e a gente entende que não há como, num momento tão estressante, tão desgastante, a gente fechar as atividades do projeto. A gente já tinha ali começado a fazer algumas reuniões de planejamento para ajustar a pesquisa, ajustar as atividades, mas a gente compreende que nessa nossa missão extensionista era fundamental que a gente conseguisse manter, né, um contato com a população. E aí a gente começa, inaugura o Medital UERJ em abril de 2020, que era também uma resposta a um desejo nosso de ter um espaço regular de práticas, que a gente não tinha conseguido ainda fazer numa modalidade presencial, e aí eu acho que é um dos nossos aprendizados ao longo desses anos, né? E aí eu ia até pedir para a Vitor e Gabi abrirem o microfone e de repente comentarem, né? O Vitor já apresentou essa experiência do Medital UERJ algumas vezes, é, nas nossas jornadas acadêmicas, porque eu acho que ela tem grandes aprendizados para a gente, né? Em relação ao que a gente consegue ofertar para a comunidade quando a gente faz uma atividade que é numa modalidade online, né? A gente sempre achou que o presencial ele era mais relevante, né? Que ele era mais importante do que o online, só que a pandemia nos empurrou para esse lugar do online, né? Então aí eu não sei, meninos, vocês querem abrir o microfone para falar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre essa experiência? Então, eu acho que o mais legal disso, já dando spoiler do que vai vir logo um pouquinho mais à frente, foi sobre o Renovation, né? Que a gente participou e a gente acabou divulgando o Café com Atenção Plena lá. E a partir do momento que as pessoas que participaram do nosso stand e sabiam que tinha a possibilidade de fazer meditação de forma online, assim, dentro das suas próprias casas,
e semanalmente, o que o Medita UERJ acaba proporcionando, foi muito legal de se ver, entendeu? Porque às vezes realmente as pessoas não têm assim, a informação, entendeu? Que você pode acabar experimentando coisas novas também pela internet, sabe? Então, foi legal ver isso, entendeu? As pessoas achando interessante, entende? Então, Uhum. é bom ver isso, esse retorno. Ah, legal, Gabi. Vitor, quer comentar alguma coisa sobre essas experiências da- das questões que você já sistematizou algumas vezes para gente, né, para apresentar em alguns momentos? Quer comentar? Bom dia novamente. Então, eu acho que, assim, nas diferentes linhas, né, de coisas que a gente já apresentou, tanto para o Congresso, e falando, né, também do Medita UERJ e da eletiva, né, acho que pega muito disso que a Gabi falou. A gente tem a oportunidade de levar para muita gente que não tem tanta noção de como funciona, né, levar um pouco sobre mindfulness e também da possibilidade de experimentar isso, né. E no Congresso, quando a gente levou também esse tema, era interessante porque muita gente passava, parava, tinha uma curiosidade com o tema, algumas pessoas já tinham ouvido em algum momento sobre mindfulness, e era legal de ver quanta gente parava e se interessava em ouvir um pouco sobre o que a gente faz, como faz. Então, por mais que nem todo mundo consiga, mesmo na forma online, nem todo mundo consiga participar, mas já tem uma ideia de como é feito. Então, nesses anos todos, né, participando do projeto e colaborando, a gente pode conseguir vivenciar um pouco disso. Acho legal. Uhum. Eu acho que tem uma questão aqui importante do Medita UERJ, que ele é uma atividade semanal, né, regular. Por um lado, a gente, como fez isso online, possibilitou que a gente colocasse para um horário mais para o final do dia, que facilitou para a participação de várias pessoas. É, e eu acho que tem uma outra questão de ser online que nos facilitou como instrutores de ter a colaboração de pessoas que estão em diferentes lugares, né, diferentes partes, né, da cidade, às vezes a pessoa estava até fora da cidade e tal. E aí eu acho que essa lista de facilitadores aqui, ela ajuda a gente também a compreender o quanto é importante essa integração de um projeto de extensão da universidade com a comunidade externa de voluntários, de trabalhos colaboradores, né? Que o Medita UERJ é um espaço que é gratuito, é um espaço que é regular, né, como uma atividade de extensão cadastrada da universidade, e a gente tem um grupo de pessoas que se envolveu com o nosso projeto, seja porque fizeram formações conosco, seja porque são nossos colegas em outros espaços, seja porque participaram de algum momento de outras formações conosco. Então, a gente tem, nem todas essas pessoas que estão aqui, né? A Beatriz, Camila, Paula, Pedro, Danilo, Gisele, Célia, Márcia, Nali, nós três, né? Débora, Cária e Sandra, nem todas nós temos vínculos institucionais formais com a UERJ, né? A Sandra, eu e a Cália e o Pedro, né? O Pedro também é um servidor da Policlínica Pica Carneiro, mas tirando nós, os outros não têm um vínculo. A Célia é uma professora, também tem um vínculo, mas está aposentada. E todos eles, de alguma forma, contribuíram com o projeto de maneira voluntária, porque há uma construção de sentido, né? Um valor de participação. Eu acho que no Brasil a gente às vezes explora pouco essa questão do trabalho voluntário, né? E eu acho que eles possibilitaram que a gente conseguisse, mesmo com as nossas agendas, né, com várias outras atividades, manter essa atividade regular. A gente tem participantes que são fiéis a nós, né, regularmente estão ali envolvidos com o projeto, e acho que isso é muito importante para nós, para que a gente tenha essa colaboração. E eu acho que isso é a essência do trabalho extensionista também, da gente abrir a possibilidade não só de que pessoas possam desfrutar dos serviços ou das atividades que a gente está né, colaborando, mas que possam ser coautores, possam ser coparticipantes, coprodutores. Então, a gente também possibilita
para essas pessoas que elas façam parte da construção do projeto, e eu acho isso é muito bonito, né. Outra coisa que eu acho que é muito legal no Edital UERJ é que hoje a palavra mindfulness, ela é uma palavra muito conhecida, né, a gente tem aí uma infinidade de instrutores, de cursos, de aplicativos, né, de, várias ofertas, seriados, podcasts, canais no YouTube, uma produção muito vasta sobre o que que é mindfulness, algumas delas de excelente qualidade, outras, na nossa visão técnica, equivocadas, né, sobre o que seria mindfulness. E eu acho que, por um lado, é é muito importante para nós que num campo que tem tantas ofertas, que tem tantas coisas, a gente possa ofertar uma prática gratuita, mas também com esse selo, digamos assim, de segurança, de confiabilidade, de qualidade da universidade, de que nós temos instrutores que estão adequadamente capacitados, instrutores que têm uma experiência prática no campo da saúde, instrutores que vão ali oferecer uma prática, né, de uma maneira segura, cuidadosa, né, porque a gente sabe que mindfulness é uma prática que tem efeitos benéficos, mas que em algumas situações também não é adequado. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Então, eu acho que para nós isso ficou muito forte nesses meses, né? Nessas 200 e tantas semanas aí que a gente está envolvido com o Medital Erg. E eu acho que uma coisa que a gente aprendeu nesse processo é o quanto o online também tem potência, né? No sentido de que o online participação das pessoas estavam no Brasil. Então é muito legal para a gente poder ofertar isso. E mesmo para quem é morador do Rio de Janeiro, eu acho que é muito legal a gente pensar que o Rio de Janeiro ele é um estado, né, um município muito vasto, muito grande. Então, às 6:30 da tarde, uma pessoa que mora na Zona Oeste, que mora na região metropolitana, ela estar na UERJ, no campus de Vila Isabel, para participar dessa atividade, para depois ter que sair para sua casa, às vezes é algo difícil. Então, a pessoa poder fazer isso online, de qualquer lugar que ela esteja, também foi algo que é um feedback que a gente tem dos nossos colegas e participantes, né? Vamos lá, aqui. A gente teve esse ano duas turmas, né? Duas turmas da eletiva. Eu acho que aqui tem um grande aprendizado para nós, né? Que é a possibilidade de fazer uma turma de disciplina eletiva sobre mindfulness no contexto da saúde. Aqui a gente tem fotos de vários anos, né? Não são só desse ano. E que junta alunos da medicina e da enfermagem. A gente tem alguns desafios nesse sentido, da burocracia institucional da UERJ, tanto que a gente vai fazer um ajuste de rota, né? Mas eu tive uma oportunidade muito legal, né? Que foi, eu sou hoje em dia coordenadora da extensão da Faculdade de Ciências Médicas, né? E aí essa semana agora, né? Essa semana no final de dezembro, eu estava me reunindo com o coordenador de graduação e reencontrei uma aluna que está no internato, que está para se formar e tal. E, e a gente estava conversando, né, sobre outros assuntos, ela estava lá para resolver outras coisas, e ela falou o quanto a disciplina foi importante para ela, né, participar naquele momento da faculdade. Então, eu acho que essa disciplina, e aí queria também ouvir um pouquinho os meninos, né, que os nossos alunos, porque eu sei que eles participaram como estudantes da disciplina, participaram de alguma forma como apoiadores da disciplina, como bolsistas, e agora a gente tem aí uma nova perspectiva como pesquisa, né? Então, queria pedir para vocês falarem um pouquinho dessa experiência, porque eu tenho a minha visão como professora dos aprendizados que a gente teve nesse tempo, mas eu queria ouvir vocês um pouquinho, meninos. Quem quiser abrir o microfone para comentar um pouco essa experiência da eletiva.
Então, eu brinco que eu participei 2 anos, até a Sandra brinca comigo, né? Que eu participei 2 anos com um aluno, aí aula de neurociências que eu demorei para entender um pouco dela, participei 2 anos como aluno, e agora 2 anos, entre aspas, como monitor, né? Como colaborador. E é legal ao longo do tempo ver as diferentes experiências dos alunos, porque tem muita gente que sai de uma forma diferente, tanto que a ideia, né, de fazer uma pesquisa com eles vem um pouco disso, dessas diferentes experiências que cada um tem. E também ao longo do tempo de ir aperfeiçoando, né? O meu primeiro contato com aquela prática do oi, obrigado, tchau, por exemplo, foi muito diferente do dia que eu estava com vocês como ajudante, né? Então, ver ao longo desses 4 anos, né, que na primeira turma, quando eu participei como online, e depois a diferença disso para a prática também, na presencial, foi uma experiência, né, uma experiência muito legal. E poder também, no próximo ano, proposta de abrir para as outras turmas, além da medicina e da enfermagem, tem sido também, é legal, é motivador. Acho que você está trazendo uma questão, Vitor, que é interessante também desse período, né? Quando a gente começou a disciplina presencial, sempre atuando no espaço que é chamado de Sala Azul da Faculdade de Enfermagem, que é um espaço de projetos lá de pesquisa e de extensão, de atividades acadêmicas para os alunos da enfermagem, um espaço de práticas integrativas e que tem para nós uma importância da gente ocupar também esse espaço lá e poder ofertar isso para os estudantes, né? E eu acho que tem uma questão, a gente começou presencial, a gente, nesse momento ali do desafio da pandemia, refletiu se valia a pena ou não manter a disciplina online. A gente fez a disciplina online, né, durante acho que 2 períodos, se eu não me engano, e voltou para o presencial. E eu acho que, é claro que entre presencial e online tem diferenças, a gente precisa adaptar, mas eu acho que essa disciplina ela tem algo para nós que é o que a gente agora quer se aprofundar para refletir, que ela é uma disciplina que tem como objetivo ensinar, trazer conteúdos, né? Então a gente discute as potencialidades de mindfulness na saúde, porque a gente sabe que não tem como um profissional ofertar um tratamento, ofertar uma terapia, ofertar algo que não seja algo experienciado, vivido e que faça sentido. Então, não tem como um médico, um enfermeiro, um profissional de saúde falar sobre mindfulness para um paciente, ofertar isso como uma intervenção psicossocial de cuidado, de prática integrativa, se ele nunca ouviu falar, nunca experienciou, né? Então, a gente quer aumentar o repertório de experiências dos alunos, por um lado, né? E aí a gente traz esses conteúdos, como o Vitor mencionou, de neurociências, traz artigos, pesquisas e tal. Mas tem um outro lado que eu acho que é a essência mais forte da disciplina, que é da gente praticar junto, né? Que é da gente meditar junto, da gente ter práticas de mindfulness, né? E nesse sentido, a gente sabe que essa é uma das maiores motivações dos alunos, né? Que eles possam aprender práticas que sejam de seu próprio autocuidado, práticas que possam ofertar para eles algum suporte de autorregulação emocional, né? De alguma prática que possa ajudar no, na jornada, digamos assim, estressante que ser estudante de medicina de um curso, né, integral, um curso que é demandante, né? Então, eu acho que para nós fica muito essa experiência, né, de que a disciplina tem essas duas possibilidades, esses dois objetivos. E eu não sei se vocês acham que isso de alguma forma é alcançado ou não. Queria ouvir vocês, meninos, assim, sobre o que vocês acham que. Então, relembrando a minha experiência como aluno, né, que eu também entrei nessa vibe de meditação participando da eletiva, como foi difícil, assim, criar esse hábito mesmo, porque a gente sabe que qualquer criação de hábito que a gente tem no nosso dia a dia é difícil implementar, né? E hoje em dia, olhando, algumas vezes que eu fui na eletiva,
que às vezes os próprios alunos falando sobre a experiência de algumas práticas, como isso vai se repetindo, né? Como, assim, eles citam às vezes as mesmas falas, os mesmos desconfortos que um dia eu também estive ali no lugar deles, sabe? E hoje em dia, em coisas mínimas, como por exemplo, assim, almoçar realmente estando presente dali do meu almoço, sabe? Não tentando ver junto uma TV, conversando, mas não, apreciando realmente aquele momento ali, sabe? Que é simplesmente almoçar, entende? Estando presente nesse lugar mesmo. Então, assim, a criação do hábito e podendo proporcionar isso para os alunos no meio de uma rotina tão cansativa e agitada, para eles realmente prestarem atenção, assim, na saúde mental deles ali, é muito bom, sabe? Porque a gente acaba trazendo eles e relembrando o quanto é importante a gente se cuidar também, sabe? E toda quinta-feira ali com eles é um momento bom para isso. É, acho que isso que você traz, Gabi, é interessante, né? Porque eu acho que também tem a ver com as nossas aprendizagens ao longo do período, né? De coisas que a gente foi incorporando à disciplina, ou incorporando e talvez valorizando mais como práticas de autocompaixão, né? Porque a gente sabe que os alunos, eles se cobram muito, os estudantes de medicina são muito críticos. E isso que você está mencionando, que são as práticas informais, né? Da gente levar atenção plena para alimentação, para uma respiração antes da prova, para, né, várias possibilidades que a gente tem valorizado para que possa se construir esse hábito. E que ao longo desse período a gente também foi estimulando os alunos a participarem do próprio Medital ERG, que acaba sendo um espaço de manutenção, porque muita gente de grupos presenciais e de grupos online sempre diz isso, mas eu queria um espaço para praticar. Às vezes a pessoa tem dificuldade de incorporar a mindfulness na sua vida sozinho em casa, né? De praticar sozinho em casa, mas quando tem um espaço de um grupo, mesmo que seja online, aquilo fica, não, na terça eu vou praticar ali junto, né? E a quinta-feira, que é o dia da disciplina, também serve para a gente, né? Acho que essas são reflexões que são bem legais da gente fazer. Acho que também, né, a gente reconhece o quanto, talvez, dentro da nossa grade curricular do curso, a gente tenha poucos espaços, né, de disciplinas ou cursos que possam apoiar os alunos com ferramentas práticas para sua autocuidado, sua autorregulação, né, para poderem navegar o curso de uma maneira um pouco mais saudável, um pouco mais resiliente e tal, né? Então, acho que também, de alguma forma, essa disciplina ela é uma lacuna, assim, ela ajuda a trazer, pelo menos para alguns alunos interessados, essa lacuna, né, que o curso também talvez não tenha tantas outras ofertas. Aí aqui a gente um pouco da experiência de vocês na jornada, né, no Congresso do UP, sobre apresentando essa experiência do Medital ERG, né, um ambiente virtual de práticas. Acho que a gente já falou um pouquinho disso, mas eu acho que é importante também que no projeto a gente consiga sistematizar e consiga documentar as nossas atividades, né? Porque a gente sabe que a universidade, ela felizmente tem uma multiplicidade de iniciativas, eventos, projetos e tal. E muita gente não conhece ainda, né? Então, o nosso esforço de ter o perfil do YouTube, perfil do Instagram, fazer o podcast, fazer esse tipo de atividade é importante para ajudar na divulgação, né, dos nossos projetos e também nesse sentido de que a gente possa dialogar com outros projetos. Aqui eu acho que é um pouquinho sobre o Rio Innovation Week, né, que a gente mencionou. Não sei se vocês querem comentar um pouquinho mais, né? Eu acho que foi uma experiência bem legal e que inclusive trouxe alguns outros desdobramentos, né? Então,
não sei se querem comentar mais um pouquinho como é que foi para vocês participar dessa atividade, o que que foi o Rio Innovation? Eu acho que assim, na minha visão, né? Foi um espaço muito amplo, tinha de tudo lá dentro e é muito bom ver o Mindfulness sendo representado, sendo exposto num ambiente como esse, como uma ciência e como uma prática que complementa também todas as outras, né? Na nossa volta minha e da Gabi para tentar fazer o marketing, a gente foi também trocando experiência com outras pessoas e a gente viu que tinham projetos que cursavam com uma coisa muito parecida. Eles tinham de saúde mental também, que eles usavam mindfulness sem saber o que era mindfulness. Assim, as Uhum. práticas, o panfleto falava sobre procurar onde no corpo a pessoa sentia as sensações, onde estava a ansiedade, essas coisas. E quando a gente perguntou né, a acadêmica que estava lá na divulgação, não sabia de que aquilo era mindfulness. Então, foi uma troca que, assim, se a gente não dá conta de tudo, mas que poderia ser mais um horizonte para a gente né, fazer essa interação e abraçar, entre aspas, mais uma frente de trabalho, né? Mas foi bem, como que eu posso dizer, foi bem enriquecedor poder estar presente nesse espaço e fazer do Mindfulness também presente. Acho que isso que você está trazendo, Vitor, é muito interessante, né? O Rio Innovation Week é uma atividade, digamos assim, multidisciplinar, né? Que tem vários focos e vários palestrantes, né, um evento gigantesco que dura uma semana, e a UERJ tinha um espaço lá bem robusto, né? E nós apresentamos o nosso projeto como parte dessa inovação, digamos assim, no sentido de inovação em cuidado, né, em saúde, mas inovação também nesse campo de ocupar um espaço universitário. E eu acho que foi super rico para a gente, né, no sentido de tradução de conhecimento, mais uma vez ali com a colaboração da Paula como nossa voluntária. Mas eu acho que para nós, de tradução do conhecimento no sentido de trazer uma linguagem que seja uma linguagem não necessariamente acadêmica, mas uma linguagem que dialogue com pessoas com diferentes experiências. Então a gente, né, teve esse slogan do faça uma pausa e seguir em frente, porque era um ambiente extremamente barulhento, cheio de luzes, cheio de pessoas com várias atividades ao mesmo tempo. Então, assim, não era um ambiente tão propício para atenção plena como a gente pensa num ambiente para você se focar. Ele era um ambiente que ajudava na dispersão, né? Ele tinha cores e luzes e vídeos e músicas e pessoas falando no microfone. E a gente quis oferecer uma bolha, digamos assim, de uma pausa para a pessoa poder parar ali, né, fazer uma pequena prática com a gente e seguir para experimentar as outras, né? E acho que essa foi uma experiência muito legal para a gente, e eu até usei essa, essa estratégia quando eu tive agora com os agentes comunitários lá no CMS do Heitor Beltrão, que no mundo agitado que a gente vive, né, no meio do trabalho, às vezes com várias pessoas interagindo com a gente, pedindo coisas, né, a gente conseguir em alguns momentos se dar uma pausa, porque eu acho que muitas vezes quando a gente se para um pouco, hoje em dia a gente para, mas a gente não se dá essa oportunidade. A gente pega o celular e fica rolando ali, né? Fica em rede social, fica respondendo mensagem e não consegue parar para se autorregular, para se nutrir, né? Para respirar. E poder fazer uma pausa, que é uma pausa para nós, é algo que ajuda, inclusive, a resetar, né? A dar uma nova, continuar o nosso dia de uma outra forma, né? E isso pode ser muito, muito empoderador. Eu não sei se vocês viram, né? Mas várias notícias da mídia saíram essa última semana sobre a palavra que o documento lá do dicionário de Oxford considerou que é um termo relevante para o ano de 2024, e eles usaram uma palavra chamada brain rot, que seria alguma coisa, uma tradução livre, assim, não muito boa, podridão cerebral, né, ou apodrecimento cerebral, assim.
que seria essa nossa hábito mais recente, que é literalmente de ficar com o rosto na tela de um celular, de um tablet, de um computador, rolando muitos conteúdos de diversos assuntos, né? Então, ali, aqueles vídeos super curtinhos, que aí é um vídeo sobre política, outro é sobre maquiagem, outro é sobre culinária, sobre música, sobre o gatinho, um meme, e aquilo, o nosso span de atenção fica super pequeno, e isso é extremamente ansiogênico, porque a gente não consegue aprofundar nenhum dos assuntos. Aqui eu não estou fazendo uma crítica essencial às redes sociais em si, porque elas podem ser legais em muitas coisas, né? A gente usa redes sociais para se comunicar e divulgar nosso trabalho e tal, mas esse hábito, né, de que às vezes para, entre aspas, relaxar, entre aspas, para poder se desligar de alguma atividade estressante, a gente se conecta a outra atividade que também pode ser ansiogênica, também pode ser estressante. E aí a nossa oferta é outra, né? É uma pausa, mas é uma pausa para você respirar, é uma pausa para você comer um brigadeiro ou tomar um café, como a Gabi falou nessa coisa do almoço, né? Às vezes a gente parar e tomar 3 respirações, e isso às vezes muda a qualidade do nosso trabalho, muda a qualidade da nossa vida ali, né? Então acho que para nós foi muito legal. E uma coisa que foi legal, um desdobramento a partir da nossa participação no, tô até aqui abrindo para ver o nome certinho, é, do Rio Innovation Week, é que a Pró-Reitoria, a PR5, ela abriu uma rede, né, para inovação e que a gente está participando, né? E eles têm, não tem nada assim muito fechado sobre a possibilidade para o ano que vem, mas isso é muito legal também, né? É uma rede de juntar iniciativas e trabalhos que sejam inovadores para poder trabalhar de maneira colaborativa, porque foi um pouco o que o Vitor falou, né? Às vezes a gente tem iniciativas que são parceiras, são irmãs, elas têm ali convergências, né, em relação a objetivos, a práticas, e às vezes a gente fala uma língua que não fala a mesma língua, usa um outro vocabulário para falar de práticas que às vezes são muito parecidas, né? E a gente tem que lembrar que mindfulness não é nada novo. Mindfulness é algo que vem de práticas, né, ancestrais, tradicionais, milenares, e que a gente adaptou, né, a gente e pesquisadores e tal, para um campo da saúde e da educação, no contexto laico. Então é super legal que a gente possa dialogar com outras iniciativas e outras parcerias, né? Então acho que isso ficou muito legal. Também acho que vale mencionar, não dá para ver aí nessas fotos, mas a gente teve uma atualização da nossa identidade visual, um trabalho lindo da Bianca. Essa camiseta aí é linda, ela tem uma identidade visual que também é importante, né? Parece que não, mas é super importante que a maneira estética com que a gente apresenta um trabalho vai chamar a atenção ou não das pessoas, vai deixar as pessoas se sentirem de ser mais amigável ou menos amigável, e a Bianca também trouxe aí uma contribuição super legal, né? E ficou super bonito, né? Aqui deu uma desconfigurada, né? E aí a gente falar um pouquinho de uma participação que a gente teve, aí fui eu e Paula, lá em Petrópolis. A ANFAC é a Associação de Medicina de Família do Estado do Rio de Janeiro, é a Associação Fluminense, né, de Atenção Primária à Saúde, Medicina de Família. Eles realizaram um congresso estadual lá em Petrópolis, e aí nós participamos ofertando uma atividade lá, né? Foi uma atividade super rica, é, uma prática numa tenda na região externa, no campus da Faculdade de Medicina lá de Petrópolis. A universidade é super bonito. A gente teve era um sábado de manhã, né? E a gente teve essa oportunidade de fazer uma prática super legal junto com outros participantes que estavam trazendo iniciativas de outras práticas de cuidado que envolviam o território. Então, lá tinham pessoas da aldeia Maracanã, que é uma aldeia de pessoas, né, indígenas, povos originários, que fica aqui perto do campus da UERJ. Tinham pessoas dos Herveiros do Salgueiro, que é uma prática de um grupo comunitário da comunidade do Salgueiro, que planta e faz uma catalogação de ervas medicinais e faz essa troca com as unidades de
saúde da família da região. E aí a gente trouxe essa experiência também de oferta de mindfulness na saúde, então que a gente pode falar um pouco sobre o que é o projeto, falar um pouco sobre o que são as potencialidades de mindfulness na saúde, e pudemos ofertar tanto para esses participantes que eram líderes comunitários, que eram esses participantes de outras ofertas de cuidado, como profissionais de saúde, residentes, médicos de família, médicos e médicas de família que estavam lá participando do congresso. Então foi super bonito, foi muito legal poder participar disso nessa área verde lindíssima do campus lá, numa manhã de sol, e foi muito legal, né? O feedback que a gente recebeu foi muito bom, várias pessoas interessadas. Então, mais uma vez, a nossa possibilidade de dialogar num espaço que é um congresso científico, né? Então, da gente trazer essa experiência, né? Eu não pude participar do resto do congresso, porque eu estava indo, inclusive, para um retiro de silêncio que ia começar naquele dia, e que a Paula e eu participamos durante a semana, um retiro de Vipassana, que é um aprofundamento também das práticas de meditação, que foi super rico também, mas a gente aproveitou a nossa manhã de sábado para poder fazer essa atividade e marcar a presença também, né? Eu acho que isso aí foi super importante. Aqui a gente tem um momento alto para mim, né, pessoalmente, mas acho que também do projeto, né, que foi a defesa da minha tese de doutorado em maio de 2024 e a publicação de um dos artigos derivados da tese na Frontiers in Medicine, que é uma revista internacional, né, bastante consolidada, que foi trazer um dos braços, né, a pesquisa do doutorado envolveu 3 populações, né? A população dos instrutores, que eram profissionais de nível superior, que foram formados para ofertar os grupos de mindfulness no SUS, os agentes comunitários de saúde e os usuários, os pacientes. E aí a gente conseguiu consolidar, né, o trabalho quali-quantitativo, né, de aplicação de escalas pré e pós-intervenção, e também um trabalho qualitativo com grupos focais e entrevistas, que foi realizado para o doutorado, sobre a experiência dos usuários com os grupos, e ele é um trabalho que a gente fez um outro café só para falar, né, do artigo, só para falar da pesquisa. Foi um trabalho insano, né, porque foi uma pesquisa que foi desenvolvida com trabalho de campo, né, com trabalho empírico de aplicação de questionários, entrevistas, grupos focais, um trabalho muito vasto, que não foi só eu que fiz, um grande número de colaboradores, mas que teve uma pandemia no meio do caminho. E a pandemia foi uma grande professora, né, sobre resiliência, sobre paciência, sobre flexibilidade. A gente teve que mudar muita coisa da metodologia da pesquisa, porque a metodologia da pesquisa envolvia observação participante de grupos que foram suspensos durante 2 anos, quase, 2 anos e meio, né? Porque não era possível ter atividades coletivas, porque a gente não podia agrupar as pessoas. Então, a atenção primária, ela parou de alguma forma as suas atividades coletivas aí durante um período grande do trabalho de campo, porque estava envolvido com a vacinação, com a testagem, né, com a prioridade também, que era cuidar das pessoas. Os trabalhadores da atenção primária, eles foram linha de frente, né, uma das linhas de frente mais importantes na pandemia, né? Então a gente também tem que compreender o quanto a atenção primária às vezes é desvalorizada, mas o quanto foi fundamental nesse momento, né, para testagem, para avaliação de pessoas, triagem de pessoas que precisariam ser hospitalizadas e imprescindível, né, na vacinação ali, né, grandes massas de pessoas sendo vacinadas. Não só para todas as outras doenças que continuam no calendário, né, a vacinação regular, mas o trabalho surreal e intenso na vacinação para a Covid, né, nas grandes campanhas. Então, a gente precisou adaptar muito. Ser pesquisador no Brasil não é para os fracos, não é para os iniciantes, a gente tem que ter uma colaboração, e aí eu acho que a gente teve uma colaboração
também de grandes pesquisadores de universidades do Brasil e do mundo. Então, a gente teve a colaboração do professor Marcelo De Marzo, da Unifesp, do Centro Mente Aberta, do Instituto Mente Aberta, que é nosso parceiro há anos e com uma colaboração fundamental tanto para a formação dos nossos trabalhadores, ele e a equipe dele, né? Vários outros colegas que vieram para o Rio, né, de São Paulo, Marcelo, Vivian, vários outros colaboradores aí que nos apoiaram, mas também do professor Javier Garcia Campaio, da Universidade de Zaragoza, que ajudou a gente tanto na elaboração da pesquisa, né, depois no fechamento disso, e que nessas parcerias institucionais nos ajudou na possibilidade de publicação. Os meus orientadores do doutorado, né, também o professor Francisco Ortega, que ele começou no Instituto de Medicina Social, mas ele, ao longo do meu doutorado, nesses anos todos, né, de pandemia e tudo, ele se desligou do IMS como professor efetivo, hoje ele é professor visitante colaborador e hoje está na Universidade de Tarragona. Então, a gente tem aí várias parcerias institucionais, nacionais e internacionais, e eu acho que isso também é um grande aprendizado para um projeto de pesquisa de extensão de ensino, porque as experiências e as colaborações deles nos agregaram muito no projeto, fortaleceram a pesquisa. A gente teve outras colaborações com o professor Stephen, que é da Universidade da Califórnia, de San Diego, que nos ajudou bastante. Ele veio ao Brasil para fazer formações sobre mindfulness e autocompaixão, ele deu oficinas aqui, então também foi uma grande colaboração para a gente, para ampliar o nosso repertório de formações, de qualificação, e acho que nós, né, como grupo de pesquisa, também podemos trazer para eles uma colaboração muito inovadora, pioneira no Brasil, que é de trazer a colaboração de mindfulness e a universidade para a implementação e formação de profissionais na atenção primária. Então, acho que esse ano para a gente ele é um ano muito feliz, né? Eu acho que tem aquele meme assim, como é que eu posso ser triste em 2024 se... Claro que 2024 foi um ano muito difícil de trabalho, com grandes demandas, mas ele também foi um ano muito abundante para a gente de realizações, né? Pessoais para mim como pessoa, no sentido de terminar esse doutorado. Eu acho que para mim foi uma alegria. Eu falei isso no café que a gente se dedicou só a falar do artigo e da tese, que eu acho que, de alguma forma, a gente honra o trabalho de muitos colaboradores, muitos participantes da pesquisa, de muitos alunos, os trabalhadores que se formaram, que ofertaram os grupos, dos usuários que colaboraram com a gente. E acredito que o nosso trabalho traz grandes aprendizados e grande colaboração para a gente pensar em como implementar mindfulness no SUS, que eu acredito piamente que é possível, e as nossas pesquisas mostram para a gente que não só é possível, como é muito relevante, né? E, e acho que a gente tem aí uma grande potência na possibilidade de implementação. Vale dizer também que esse número, né, que a Frontiers realizou era sobre melhorar, né, os cuidados centrados em pacientes e que esse número virou um e-book também. Então, essa é uma publicação que ela está agrupada junto com outras publicações relacionadas à melhoria do cuidado centrado no paciente. A gente voltou, né, porque teve um momento ali no final de 2023, início de 2024, que a gente não estava conseguindo ofertar o café com atenção plena, e a gente reconhece que é um espaço importante, né? É, a gente, então, trouxe o Café com Atenção Plena para falar um pouco sobre os resultados da pesquisa. A gente trouxe também, em novembro, a Paula como nossa voluntária do projeto, para trazer um trabalho que ela desenvolveu esse ano passado e esse ano de 2023 e 2024, que foi a oferta de grupos, né, de mindfulness online para trabalhadores da atenção primária. E ela tem uma experiência super rica nisso, né? No Café com Atenção Plena que ela fala sobre isso, que está gravado no nosso canal do YouTube. Ela
menciona, inclusive, experiências, alguns colegas que participaram. A gente sabe que os trabalhadores da atenção primária, eles passam por um grande estresse relacionado ao trabalho, tanto pelas cobranças, né, da gestão, as cobranças técnicas, quanto o fato deles estarem tão próximos das comunidades, né, da violência urbana, dos desafios da pobreza, das dificuldades de navegar um sistema de saúde que nem sempre consegue suprir todas as necessidades. Então, é muito importante que a gente possa ofertar práticas também de autocuidado, práticas de suporte para eles. E o feedback que a gente recebeu é que eles tiveram, de que isso foi super válido, né? É uma experiência que a gente está também se esforçando para sistematizar, para que isso possa virar algo mais regular, né, para os trabalhadores da atenção primária. Então, a gente ficou muito feliz. Esse café aqui, se eu não me engano, é o nosso terceiro do ano, para a gente fechar o projeto, mas que para o ano que vem a gente tem a perspectiva de regularmente ali, bimestralmente, voltar com o café, como um evento regular do nosso projeto de extensão. Aqui a gente está falando um pouco sobre, eu acho que eu já mencionei, né, que são um pouquinho dos dos aprendizados que a gente teve. Acho que a Paula trouxe algumas questões também de práticas para o maior engajamento, adaptações que ela fez para quem tem a rotina de trabalho da atenção primária, questões sobre a linguagem. Então, acho que a gente sabe que existem muitos protocolos de mindfulness muito bem estudados, mas que a realidade brasileira ela tem demandas que são diferentes, né? Os alunos têm suas demandas, os trabalhadores e usuários têm suas demandas. Então, a gente tem uma grande contribuição como grupo de pesquisa, como grupo de extensão e de ensino nesse quesito. Aí, antes da gente falar das perspectivas para o próximo ano, eu queria que o Vitor comentasse um pouco. Não sei, o Vitor tinha caído, não sei se ele está aí, se ele conseguiu voltar. Conseguiu, né? E eu queria que ele falasse um pouco sobre essa nossa experiência do podcast que a gente começou e que era um desejo antigo e que a gente conseguiu agora no fim do ano começar a implementar. Vitor, você está aí? Consegue falar? Deixa eu ver se ele mandou mensagem aqui. Ele tinha caído. Bom, então, se ele não consegue falar, eu vou falar um pouquinho. Acho que Gabi também participou um pouco né, da seleção dos cortes. Você quer explicar um pouquinho, Gabi? Como é que vocês separaram e fizeram seleção de algumas coisas? Então, foi bem difícil, né, a gente escolher, porque a gente sempre tentava pensar em umas perguntas que, ao mesmo tempo que a gente tentava destrinchar mais o tema, né, sobre o podcast, a gente tentava também explicar também sempre o tema, né? Então, assim, foi uma experiência muito diferente, porque, assim, eu também nunca tinha feito um podcast, óbvio que a gente escuta, né? Mas quando a gente está ali na produção em si, você sempre fica pensando, né? Ah, será que isso daqui vai ficar legal? Será que as pessoas vão entender a nossa mensagem? Entende? Então, assim, foi uma experiência que, assim, enriqueceu muito o nosso projeto esse ano, né? Porque a gente às vezes fica tão acomodado em sempre fazer as mesmas coisas, né? Aí esse ano a gente participa de uma disciplina, depois faz um podcast, então assim, isso acaba, como assim posso dizer, instigando muito a nossa criatividade, entende? Uhum. E aí eu acho que, não sei se agora o Vitor ele tinha caído e voltou, ele estava tentando reconectar, não sei se ele conseguiu. Vitor, você está aí? Conseguiu agora voltar? Ele não está conseguindo, ele disse aqui pelo WhatsApp, mas tudo bem. Oi, deu certo? Consegue Oi, me ouvir? conseguiu? Agora sim, oi. Desculpe, caiu aqui. Não, eu vi que Sobre o estava com. podcast? É, Então, eu acho que é um projeto antigo nosso, né? Acho que desde quando a gente
Quando eu entrei para o projeto de extensão, a gente já tinha a proposta de tentar fazer esses podcasts. Acho que esse ano a gente conseguiu executar, e estamos nos aperfeiçoando nisso. Acho que é mais uma forma da gente, né, já aprendendo a lidar com os meios digitais, assim como fizemos para fazer o Medita UERJ Online, mais uma forma da gente se conectar com mais gente. Acho que assim como temos muitas parcerias externas, acho que é mais uma forma de estar mais próximo, de quem não está tão próximo fisicamente e poder tornar o Mindfulness também mais acessível, né? E divulgar nosso trabalho para mais gente. E uma coisa até que a gente já comentou, é uma forma da gente documentar todo esse trabalho que está sendo feito, para que os futuros, né, os futuros colaboradores também possam pesquisar, aprender e saber um pouco sobre a nossa trajetória. Então, acho que é uma coisa que a gente está se aperfeiçoando aos poucos, né? Aprendendo a tornar mais dinâmico. Então, tem sido também uma experiência bem Sim. enriquecedora para a gente. Eu acho que você está trazendo uma coisa que é importante, né, para a gente como universidade, sempre esse aprendizado de como conseguir chegar num público maior, né? Porque é isso, o nosso projeto é pesquisa, mas ele é extensão, e a extensão tem como objetivo ter essa experiência dialógica com a comunidade. E por mais que a gente tenha um perfil no Instagram, por mais que a gente faça as reuniões online presenciais do Medita UERJ na terça, a gente tem o canal do YouTube, a gente sabe que cada pessoa vai ter suas preferências em relação à linguagem. Então, por mais que o conteúdo possa ser próximo, a gente tem que construir novas linguagens. E acho que o podcast é um desejo antigo, porque a gente sabe que muita gente gosta, né, de ouvir podcast, às vezes tá fazendo exercício físico, ou a pessoa está em trânsito, entre se deslocando no transporte público ou dirigindo, e está ali ouvindo um podcast. Então, a gente espera conseguir avançar, né, nessa discussão e poder chegar a mais pessoas, né, com os nossos conteúdos e com as nossas experiências. E aí já gravamos um primeiro episódio que está no Spotify, que está no nosso portal, né, também aí trabalho da Bianca. E a gente quer seguir com isso como o nosso plano, né? E aí, meninos, acho que eu queria que vocês, eu vou falar depois, claro, mas eu queria que vocês falassem um pouco da nossa nova empreitada para 2025, que é a pesquisa. Querem falar um pouquinho? Vocês já começaram a se envolver nisso, né? A gente quer abrir um novo braço de pesquisa aí. Expliquem para mim. Expliquem o que vocês entenderam da pesquisa até agora. Então, eu vejo muito a pesquisa como uma continuidade das antigas, né? Porque, assim, pelo tema, pelos estudos que a gente faz das antigas pesquisas que vocês participaram, primeiro começou com os agentes comunitários, aí depois foram para os usuários, aí o ano que vem a gente pretende, assim, atingir, a gente observar um pouco mais dos próprios alunos que participam dessa disciplina eletiva da gente, né? Então, assim, tá sendo tão, como eu posso dizer, tá agregando muito, né, na nossa vida acadêmica isso, porque esse comecinho, pegar realmente a criação da pesquisa, tipo, o que vamos fazer, como que a gente vai subir para a plataforma Brasil, né? Foi uma coisa que foi bem, não vou falar trabalhoso, né? Mas, tipo, foi bem importante para a gente como alunos, né? Entender a importância de como a gente cria realmente uma pesquisa, não só ir lá implementar questionários, correr atrás dessas coisas realmente que fazem parte de uma pesquisa, né? Porque não são todos os alunos que participam disso ativamente. E a gente viu o quanto é importante, né? E assim, eu espero muito que ano que vem a gente dê o começo, né, a esse estudo, porque eu tenho certeza que ele vai partir por muito mais de um ano. Sim, com certeza. Eu acho que, assim, uma coisa que Sandra às vezes fala também, que a pesquisa parte de né, quando você começa uma pesquisa, você parte de uma pergunta, né? Uma coisa que te incomoda, uma coisa que você quer, que vai te inspirar né? É uma pergunta que você tem que responder, né? E aí, dentro dessa pesquisa, uma pergunta que me incomodava já há um tempo era entender como que o Mindfulness teria efeito em cima dos alunos da faculdade,
Porque é um ambiente que, assim como a gente já fala nos trabalhos, é um ambiente mais estressante. A gente enfrentou uma pandemia e a gente vê de perto, convive com muita gente que tem muitas questões para lidar dentro da faculdade. E, e a gente vê muitos alunos assim com questões mentais e o mindfulness para mim é uma ferramenta que pode e deve ser muito implementada, mas a gente tem que entender como, né, os caminhos que a gente vai poder fazer isso, que não é para todo mundo. Então, eu acho que isso vai trazer embasamento para responder muitas perguntas, para embasamento para complementar muitos dos trabalhos que a gente publicou em congresso, quando a gente, né, falou da eletiva. E aí a gente fala, né, com base nas nossas referências, a gente comenta sobre as questões mentais dos estudantes, a gente comenta sobre os impactos, mas vai ser muito produtivo ter uma amostra, né, uma pesquisa própria para poder se embasar e para poder publicar os resultados disso, né, para dentro da nossa universidade. Uhum. Eu acho que você trouxe uma coisa, isso aí, é o pensamento de pesquisador, Vitor, que é quais são as perguntas que nos motivam, né? A gente compreende na nossa experiência prática, né, ofertando a disciplina, que ela traz benefícios para os alunos, né? A gente sabe, olhando para a revisão bibliográfica que a gente começou a fazer, que existem estudos e iniciativas de que isso pode ser benéfico para os alunos. No entanto, a gente precisa entender o como, a gente precisa entender quais são os mecanismos, a gente precisa entender, para esse público, né, específico da UERJ, né, quais são as melhores maneiras disso ser ofertado para eles, o que ajuda, o que não ajuda, e quem são as pessoas que se beneficiam, porque eu acho que uma das questões para a gente, que a gente bate assim, com mais veemência, é o quanto mindfulness não é uma panaceia que serve para tudo e que serve para todo mundo, né? A gente sabe que mindfulness pode ser uma maneira de viver a vida que pode trazer mais saúde mental para as pessoas, mas isso não substitui várias outras questões de cuidado em saúde mental, várias questões de política institucional, né, para que o currículo seja mais adequado, para que as situações de violência não aconteçam na faculdade e tal. Mindfulness não é uma panaceia, um band-aid para todos os problemas, mas ela é muito potente, sim, e a gente sabe também. Então, a gente quer aprender sobre isso, documentar isso nesse meio universitário e conseguir trazer uma experiência que seja relevante. E eu estou super animada. Falando em Plataforma Brasil, a Sandra falou que tem alguma pendência, a gente caiu em alguma exigência, e se quinta que vem eu vou sentar com ela para ver o que foi. Acho que é normal, faz parte da pesquisa. A gente vai ter É, que ajustar alguma coisa, talvez, do termo de consentimento lá. Mas são os grandes aprendizados da pesquisa. E eu acho que abrir essa perna, digamos assim, da pesquisa, para nós é algo que é um desejo antigo. Agora que a gente conseguiu fechar um pouco o ciclo da outra perna da pesquisa, a gente vai se dedicar a isso e eu acho que é super relevante. Estou muito animada, acho que vai ser uma grande experiência. Sobre o curso de extensão, eu acho que. Não sei, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a pesquisa? Nessa revisão bibliográfica que vocês começaram a fazer, vocês descobriram alguma coisa interessante que vocês se surpreenderam? Alguma coisa que vocês acharam legal? Ainda não? Tudo bem. então, nessa revisão de agora, eu não tive a oportunidade de produzir tanto, mas assim, com base nas que a gente já fez para as produções antigas, né, para a produção sobre a eletiva para o Congresso no ano passado e para o UERJ Sem Muros, é aquilo que a gente comentou, né? A bibliografia traz de forma consolidada a existência de benefícios, né, do mindfulness para a saúde mental. Só que muitos dos artigos que eu revisei, todos eles falam isso que a gente comentou, né? Não é para todo mundo e tem que ser pesquisado muito ainda sobre o como você vai abordar isso. Eu acho que Uhum. dentro até dos instrumentos de pesquisa, né, para sua pesquisa de doutorado, você comentou sobre isso, da necessidade de se adaptar aos instrumentos que muitas vezes são internacionais, mas
dentro do próprio país, adaptar esses instrumentos para diferentes populações. Então, isso que você comentou, da gente ter uma noção de como isso é aplicado no nosso público interno da UERJ, por exemplo. Então, eu acho que é isso, os benefícios existem, mas a gente tem que... Todos falam sobre a necessidade de mais pesquisas a respeito, né? Então, é um ambiente muito amplo de pesquisa para se avançar, mas que exige muito trabalho, né? Com o tempo, com cada passo. E acho que a partir do momento que a gente passa a ter uma referência interna, uma pesquisa interna, a gente abre caminho para ter mais argumento e artifício para cobrar da própria instituição, formas de manutenção, do cuidado da saúde mental dos estudantes da própria faculdade. Então, acho que isso, assim, a longo prazo, é claro, a gente também ganha um artifício nesse sentido, né? E propostas que podem ser implementadas. Com certeza. Eu acho que isso que você trouxe é super relevante, né, da gente compreender o como, porque a gente faz pesquisa sobre efeitos, mas a gente também faz pesquisa sobre implementação, então eu acho que a gente precisa pensar nisso, né, nos processos de implementação também. E eu acho que tem uma questão para a gente, como instituição, que é exatamente onde a gente botar o nosso tempo, energia, desculpa, tempo, energia, recursos, né? E pesquisas desse tipo ajudam a gente a conseguir otimizar, né, o nosso tempo, a nossa energia, nossos recursos para intervenções que podem ser benéficas para alguns alunos, né? É, então, acho que isso é muito legal. Bom, gente, e para fechar, eu queria falar sobre o projeto de fazer curso de extensão. O que acontece? A gente tem a disciplina eletiva, que é para medicina e enfermagem. No entanto, a gente tem vários desafios sobre o processo de cadastro dos alunos da enfermagem, de que a disciplina, de alguma forma, por motivos que eu desconheço, não compreendo, ela acaba não aparecendo direito no histórico escolar dos alunos da enfermagem. E aí a iniciativa que a gente tomou é que a gente vai cadastrar um projeto de extensão para que os alunos da enfermagem possam participar nessa modalidade. Então, acho que também abrir talvez para alguns outros cursos da saúde, mas com foco principalmente para enfermagem, exatamente para que a gente possa ter essa participação deles, a colaboração, a participação, a troca é fundamental. A essência da extensão universitária tem a ver com a multidisciplinaridade, com a interprofissionalidade, então a gente valoriza muito isso e quer muito que eles estejam perto, eles são parceiros fundamentais. Então, isso a gente vai fazer para o ano que vem também. A gente acredita que isso vai ajudar a participação deles. Débora, só uma dúvida. Fala. A abertura, que a gente chegou a comentar em algum momento, eu não sei bem o que a gente fechou. A abertura desses cursos de extensão vai se manter apenas para as turmas de enfermagem ou para as turmas de saúde, de educação e saúde num todo? A gente sabe já isso. Então, a gente é que pode escolher isso, né? E aí a gente vai, nesse momento, optar por manter esse primeiro semestre, vai ser só para enfermagem, porque a gente tem que entender como é que vai ser, se vai ter procura, se não vai ter, se a gente tem espaço físico suficiente para receber todo mundo. Aí tem os aprendizados com implementação, porque pode ser que a gente abra o curso e, nesse momento, não tenha tanto interesse dos alunos da enfermagem. Eu duvido, né? Porque a gente tem essa parceria lá e eles têm manifestado. Acho que são perguntas que a gente só vai compreender depois que a gente começar. O nosso aprendizado sobre os processos de implementação é que, em geral, é melhor que a gente comece menor e cresça do que começar grande demais e ter que diminuir e restringir. Então, é melhor a gente começar só com a enfermagem, ver como vai ser a procura, porque a gente tem uma limitação física, né? Porque a gente é uma disciplina presencial que a gente tem uma sala que cabem ali 25, 30 no máximo, já se apertando um pouco. Então, a gente tem uma limitação física e a gente vai
a gente vai ver. E aí, se a gente tiver uma procura muito escassa, muito baixa dos alunos da enfermagem, a gente pode abrir para os outros, né? Mas é um aprendizado que a gente só vai saber vivendo. Então, a gente vai ver como é que vai ser. E, a partir disso, a Sim, gente vai sim. adaptando, né? O bom, eu acho, né, da questão da extensão, dos cursos, é que eles têm uma flexibilidade da gente poder ajustar, né? Então, a gente pode ajustar né, de um semestre para o outro, e aí vamos vendo, vamos descobrindo, vamos construindo aí essa realidade nova, né? Perfeito. Eu comecei a montar aquela ementa, né, que você tinha comentado. Já tá um pouco andado, depois eu te mando pra gente. Não, começou ano que vem a gente fechar. Exatamente. Aí aqui mais é só para divulgar o nosso perfil do Instagram, que é onde a gente, né, anuncia nossas atividades e o que a gente está fazendo. E é isso, pessoal. Eu queria pedir, eu vou parar de compartilhar, queria pedir para os meninos abrirem a câmera para a gente poder fazer um print, fazer uma fotinho nossa. Agradecer a participação de vocês, eu acho que fica como uma memória das nossas atividades do ano. Agradecer a participação de vocês. 2024 foi um ano muito produtivo, né? Muito forte para a gente no projeto, então acho que a gente tá muito feliz aí de estar aqui participando. Deixa eu ver aqui, a gente fazer um print. Mais uma só para garantir. Deixa só passar perto. Então é isso, pessoal. Acho que por hoje a gente encerra a nossa atividade um pouquinho mais cedo. Agradecer mais uma vez. Bom fim de ano para todos e todas. E a semana que vem a gente ainda tem Medita UERJ, vai ser com o Pedro Fortes, vai ser a nossa fechamento do ano, praticando juntos, tá? Ok, beijinhos. Beijinhos, tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação aqui. Tchau, tchau.